Antes de começar, me conte de que lugar está ouvindo essa história. Agora respire fundo e vamos para mais uma história emocionante. Era final de tarde quando Gabriel, então com 17 anos, entrou em casa suado do treino, esperando ouvir da cozinha o cheiro do arroz queimando, como sempre acontecia. Em vez disso, foi recebido pelo silêncio e pelo olhar de reprovação do pai. Carlos, sentado com os braços cruzados e olhos duros como concreto. Você foi reprovado de novo? Ele disse, sem levantar a voz, mas com uma frieza que gelava a espinha. Gabriel tentou explicar, dizer que estava cansado, que não conseguia estudar em paz, mas não adiantou. Carlos levantou da cadeira, andando devagar como se cada passo fosse um veredito. Você é um fracassado, Gabriel. Igual sua mãe era, fraco, inútil. Você nunca vai ter nada na vida. Aquelas palavras caíram como pedras no peito do garoto. Era como se, de repente, tudo o que ele acreditava sobre si mesmo tivesse sido arrancado. Ele tentou segurar o choro, mas os olhos denunciaram a dor. Pai, eu só preciso de um pouco de apoio. Carlos riu. Você precisa é de vergonha na cara. Apoio é para quem tem potencial. Você não tem. A mãe, já falecida, era a única que o compreendia. Desde que ela partiu, a casa havia virado um campo de guerra entre ele e o pai. Gabriel subiu as escadas sentindo o estômago revirar. Ele olhou para a parede do quarto, onde ainda havia um desenho que ele fez aos 10 anos, com a frase, "Eu vou ser alguém". Mas agora aquela frase parecia uma mentira distante. Ele encheu uma mochila com roupas, alguns trocados e o violão velho que a mãe lhe deu. Saiu pela porta dos fundos sem olhar para trás. Eu vou embora, pai, e nunca mais volto. Carlos nem respondeu. Acendeu um cigarro e voltou para sua cadeira, indiferente. Gabriel caminhou pela rua escura, cada passo mais longe daquela casa, mais perto do abismo e da chance de renascer. As primeiras horas fora de casa pareceram libertadoras. O ar frio da noite batia no rosto de Gabriel como um sinal de que ele finalmente estava longe da voz do pai, longe dos insultos, do desprezo. Mas à medida que as ruas ficavam mais desertas, a sensação de liberdade começou a se transformar em medo. Onde ele dormiria? O que comeria, e se ninguém se importasse, ele andou até um bairro que lembrava ter visitado quando pequeno, onde havia uma praça com um coreto antigo. Deitou ali mesmo, com a mochila como travesseiro, o violão abraçado ao peito e os olhos abertos para o céu escuro. Pensava na mãe, pensava se ela aprovaria a fuga. Desculpa, mãe, mas eu não aguentava mais. Na manhã seguinte, foi acordado por um policial que o enxotou com um chute leve na sola do tênis. Vai, moleque, aqui não é hotel. Gabriel não respondeu. Apenas se levantou e saiu sem rumo. Com fome, tentou vender pequenos desenhos que fazia num caderno velho. Ninguém comprou. As pessoas o ignoravam como se fosse invisível. Depois de 2 dias, sem comer direito, ele arriscou tocar o violão em uma estação de metrô. As primeiras notas saíram trêmulas, mas havia algo na sua dor que dava verdade à melodia. Alguns passantes jogaram moedas, outros só olharam com pena. Ainda assim, foi o suficiente para comprar um pão e um suco de caixinha. À noite conheceu Vinícius, um rapaz que vivia na rua há 3 anos. Você é novo por aqui, ele disse, oferecendo um lugar ao lado de uma fogueira improvisada. Vinícius contava histórias duras, mas ria de si mesmo com uma leveza estranha. Gabriel percebeu que havia muitas formas de fracasso, e nenhuma era tão cruel quanto deixar de tentar. Com o tempo, os dois criaram uma amizade silenciosa. Dividiam pão, cobertores e silêncios. Vinícius foi o primeiro a elogiar a música de Di. Gabriel, você tem algo diferente, cara. Toca como se cada nota fosse uma lágrima. Gabriel não sabia o que responder. Nunca tinha ouvido palavras tão humanas assim.
Certa noite, enquanto tocava uma música triste que compôs em homenagem à mãe, uma mulher parou, gravou com o celular e deixou um cartão. Você tem talento. Se quiser uma chance, me procure. Era produtora musical. Gabriel olhou para o cartão como se fosse uma passagem para um novo mundo. Mas o medo ainda pesava mais que a esperança. Naquela madrugada, ele chorou. Não de tristeza, mas porque, pela primeira vez, alguém viu valor nele. E isso, por menor que fosse, doía e curava ao mesmo tempo. Gabriel passou o resto da noite encarando o cartão da mulher como se fosse algo sagrado. O nome dela era Helena Azevedo, e abaixo estava escrito: produtora musical, Projeto Vozes da Rua. Ele não sabia se era real ou só mais uma ilusão, passageira, como tantas que já tinha sonhado. Mas, no fundo, alguma coisa dentro dele começou a pulsar diferente. No dia seguinte, com o coração batendo como tambor de guerra, ele seguiu o endereço anotado. Era uma casa simples, adaptada como estúdio, nos fundos de um centro cultural na periferia. Ao bater na porta, foi recebido por um segurança que olhou sua roupa rasgada com desconfiança. Você marcou o horário? Perguntou. Gabriel apenas estendeu o cartão. O homem olhou, hesitou e finalmente o deixou entrar. Helena apareceu minutos depois, vestida com um jeans velho e um sorriso acolhedor. Você veio. Isso já mostra coragem. Gabriel ficou em silêncio. Não sabia como agir. Ela ofereceu água, café e o levou até uma sala pequena com acústica improvisada. Pode tocar a música que você cantou ontem? As mãos tremiam, mas ele segurou o violão como quem segura a própria alma. Tocou a canção que compôs para a mãe, a mesma que escreveu nas noites de frio, sentado na calçada. Quando terminou, Helena tinha os olhos marejados. Você tem dor. Tem verdade. Isso vale mais que técnica. Eu quero te ajudar. Aquela frase ecoou como um grito de liberdade. Gabriel não lembrava da última vez que alguém quis fazer algo por ele sem pedir nada em troca. Helena explicou que o projeto ajudava jovens de rua a gravar músicas, se apresentar em feiras culturais, construir uma carreira independente. Não é fácil. Você vai ter que ralar muito. Mas eu vejo brilho nos seus olhos. Nos dias seguintes, Gabriel começou a frequentar o estúdio. Dormia em albergue, dividia o pouco que ganhava tocando no metrô, mas não faltava um dia sequer. Vinícius continuava nas ruas, mas agora vibrava com cada passo que o amigo dava. Você vai longe, Gabi, só não esquece de onde veio. No estúdio, Gabriel conheceu outros jovens como ele. Feridos, mas sonhadores. Formaram uma espécie de família improvisada. Riam juntos, choravam, compunham músicas como quem costura os pedaços de uma alma quebrada. Ele sentia que, pela primeira vez, estava em casa, mesmo sem teto. Quando gravou sua primeira música, Cicatrizes, Helena chorou de novo. Essa vai tocar muita gente, Gabriel. O nome dele foi incluído no line-up de um festival comunitário. Ele não sabia ainda, mas esse show seria o começo de tudo. Naquela noite, deitado em um colchão velho emprestado por Helena, Gabriel olhou para o teto e sussurrou: será que um dia meu pai vai me ouvir de verdade? O festival Vozes da Rua era pequeno, mas carregava uma energia arrebatadora. Jovens de todos os cantos da cidade ocupavam o palco com rimas, violões, poesias gritadas ao mundo como última tentativa de serem ouvidos. Era mais que música. Era sobrevivência. Era identidade. Gabriel tremia nos bastidores. O frio na barriga não era só de nervosismo, era medo de não estar à altura. Tinha medo de ser vaiado, ignorado, de ver nos olhos da plateia o mesmo julgamento que viu no pai. Mas então, Helena apareceu, colocou a mão sobre seu ombro e disse: lembra, essa é sua história, canta por você, canta por ela. Ela, no caso, era a mãe.
Quando o chamaram no palco, os aplausos eram tímidos. Ninguém o conhecia. Era só mais um garoto com violão e olhos cansados. Mas assim que ele dedilhou os primeiros acordes de Cicatrizes, a praça ficou em silêncio. Ele cantava com voz rouca e alma exposta. Falava sobre rejeição, sobre fome, sobre ausência de amor, sobre a luta de simplesmente existir. O refrão dizia: me chamaram de nada, eu virei canção do lixo que jogaram, fiz meu coração e hoje eu canto alto. Para quem nunca ouviu, eu sou o filho esquecido que sobreviveu e seguiu. Quando a música terminou, ninguém aplaudiu de imediato. Era como se todos estivessem digerindo o soco. Depois vieram os aplausos, os gritos, os choros. Gabriel respirava ofegante. Pela primeira vez, sentia que tinha uma voz. Na multidão, no fundo, um homem parado assistia em silêncio. O rosto era duro, os olhos úmidos. Carlos, o pai de Gabriel, tinha sido levado ali por um conhecido da oficina que mostrou o vídeo que viralizara na internet. Esse moleque é teu filho, né? Carlos não quis acreditar, mas agora estava ali, vendo com os próprios olhos, vendo um menino que ele jurava que não teria futuro ser ovacionado por estranhos, vendo o filho que ele expulsou transformar dor em arte. O peito pesava como chumbo. Gabriel não viu o pai. Só sentiu que algo havia mudado dentro de si. Aquela noite não era só uma conquista, era libertação. De volta aos bastidores, os abraços dos outros artistas o envolveram. Mano, você fez todo mundo chorar, disse um rapper. Helena sorriu, segurando o celular com dezenas de notificações. Você tá explodindo na rede. Vai se preparar porque tua vida vai mudar. Mas no caminho de volta para o albergue, Gabriel caminhou devagar. Algo dentro dele ainda sangrava. Sucesso não apagava o abandono. Nem os aplausos enchiam o buraco deixado por um pai que nunca acreditou. E mal sabia ele. Carlos também caminhava devagar naquela noite. Pela primeira vez em anos, arrependido. Nos dias que seguiram o festival, a vida de Gabriel começou a mudar rápido. Sua música viralizou, convites começaram a surgir e Helena se desdobrava para organizar as primeiras entrevistas. Mas por dentro, Gabriel sentia-se dividido. Era como se cada nova vitória fosse uma lembrança de que ele não tinha para quem contar. Não de verdade. Numa dessas entrevistas ao vivo, a repórter perguntou: sua música é forte, cheia de sentimento. Ela foi inspirada em alguma experiência pessoal? Gabriel hesitou. Olhou para a câmera e respondeu com voz firme: foi. Meu pai me disse que eu nunca seria nada, que eu era um fracassado. Essa música é para ele. A internet explodiu. Comentários, debates, gente contando histórias parecidas. Carlos assistia tudo em casa, em silêncio. Aquela fala caiu como uma faca atravessando o peito. Ele se viu no filho, na dor, na revolta, no grito, mas não tinha coragem de procurá-lo. Era um homem velho por dentro, acostumado a engolir sentimentos como se fossem veneno. Uma noite, ele saiu cedo do trabalho e caminhou até a praça onde Gabriel costumava tocar antes do festival. Achou que poderia encontrá-lo por ali. Não encontrou. Mas encontrou Vinícius, deitado em papelões, enrolado em um cobertor furado. Você é o pai do Gabriel, né? Carlos assentiu em silêncio. Vinícius soltou uma risada amarga. Tava na plateia. Eu vi. Agora você quer falar com ele? Quero, mas não sei como. Então começa escutando, pela primeira vez. No dia seguinte, Gabriel recebeu uma carta no estúdio. Era escrita à mão, com caligrafia tremida. Filho, não sei se você vai querer ler isso, mas eu vi você no palco. Vi você como nunca vi antes. Eu te ouvi. E pela primeira vez entendi que quem fracassou fui eu. Se um dia você quiser conversar, eu estarei aqui. Pai. Gabriel chorou. Chorou como criança. Helena tentou confortá-lo, mas ele pediu silêncio. Leu a carta 3 vezes. Depois ficou olhando o papel,
sem saber se sentia raiva ou saudade, ou os dois. Vinícius entrou na sala e sentou ao lado dele. Tá com medo de perdoar? Não tô com medo de esquecer tudo o que ele me fez. Vinícius respondeu: perdoar não é esquecer. É não deixar que aquilo continue te prendendo. Naquela noite, Gabriel caminhou até o velho portão de casa, o mesmo por onde saiu anos antes, jurando nunca mais voltar. Ficou parado ali, olhando, e decidiu não bater. Ainda não. Mas agora, ele sabia que voltaria. O relógio marcava 17h42, quando Gabriel parou em frente à casa onde cresceu. A pintura desbotada, a cerca enferrujada e a janela do quarto que um dia foi sua, tudo parecia exatamente como deixou, menos ele. Gabriel não era mais o menino com olhos desesperados por aprovação, mas o coração batia como se fosse. Respirou fundo. Tocou a campainha com mãos trêmulas. Nenhum som veio de dentro. Quase foi embora. Mas antes que desse o primeiro passo, a porta rangeu devagar, revelando Carlos, mais magro, com os olhos fundos e o rosto marcado pelo tempo. Ele não disse nada, apenas olhou. E naquele olhar havia tudo o que anos de silêncio jamais conseguiram dizer. Oi, pai. Carlos tentou responder, mas a voz falhou. Assentiu com a cabeça e abriu espaço para que ele entrasse. Gabriel atravessou a soleira como quem pisa em terra sagrada e hostil ao mesmo tempo. A sala estava igual, o mesmo sofá rasgado, a cadeira onde o pai costumava se sentar. Tudo parado no tempo. Sentaram-se um em frente ao outro, como estranhos que carregam sangue em comum. O silêncio era denso, quase insuportável, até que Carlos falou quase num sussurro: "Você cresceu." Gabriel mordeu os lábios. O tempo faz isso, mesmo quando a gente não quer. Carlos baixou os olhos. Eu vi você cantando. Nunca imaginei que você tinha tudo aquilo dentro de si. Eu sempre tive, mas você nunca quis ver. A resposta saiu seca, mas honesta. Carlos engoliu em seco. Eu era duro, exigente, mas achei que estava te preparando para a vida. Não, pai. Você me partiu, me fez sentir que eu não valia nada. A voz de Gabriel quebrou no final da frase. Carlos fechou os olhos, como se cada palavra fosse uma faca cravada. Eu era igual ao meu pai. Ele dizia as mesmas coisas para mim, e eu jurei que nunca seria como ele. Mas fui pior. O silêncio voltou, mas dessa vez não era opressor. Era um campo fértil onde as feridas começavam a respirar. Carlos continuou. Eu sei que te perdi. Sei que talvez nunca volte a ser meu filho. Mas se você quiser, eu queria tentar te conhecer agora. Gabriel se levantou, andou até a janela. Lá fora, a rua ainda era a mesma, mas dentro dele, algo havia mudado. Eu não sei se consigo perdoar agora, mas talvez a gente possa começar do zero. Carlos levantou devagar, estendeu a mão. Gabriel a olhou por longos segundos antes de apertá-la. Foi um toque breve, mas ali havia um acordo silencioso. Seguir, apesar das dores. Antes de ir embora, Gabriel olhou para o pai e disse: aquela música foi para você. Mas não como vingança, foi como um pedido. Me escuta, só isso. Carlos respondeu com olhos marejados. Dessa vez, eu estou ouvindo. Gabriel saiu da casa do pai com o peito embaralhado. Não sabia se havia reatado ou apenas começado algo novo. Havia mágoa demais, tempo demais, mas pela primeira vez não sentiu o peso da raiva esmagando seu peito. Era estranho, era leve. Naquela semana, a agenda se tornou uma loucura. Entrevistas, reuniões, convites para participações em rádios, lives com artistas maiores. A produtora de Helena virou uma máquina e Gabriel, o combustível. Mas quanto mais o sucesso crescia, mais ele se afastava de si mesmo. Num desses dias, enquanto aguardava em um camarim, ele olhou para o espelho e quase não se reconheceu.
o cabelo arrumado, a roupa de marca emprestada, o celular lotado de notificações. Mas onde estava o garoto que tocava na calçada, que chorava abraçado ao violão? Onde estava a dor crua que fazia sua música ter alma? Na mesma semana, Vinícius desapareceu. Ninguém sabia ao certo para onde foi. Gabriel procurou nos lugares de sempre, perguntou para conhecidos, mas só recebeu respostas vagas. Talvez tenha sido recolhido pela prefeitura, disseram. Mas Gabriel sentia no fundo que não era só isso. O amigo estava cansado, talvez tivesse desistido. A ausência do amigo foi como um baque. Era com ele que dividia os silêncios mais pesados. Sem Vinícius, a solidão voltou a rondar. Tentou desabafar com Helena, mas ela estava sobrecarregada com o sucesso do projeto. Você está indo longe, Gabi. Aproveita esse momento, mas ele só queria um lugar seguro. E talvez esse lugar fosse, de novo, o pai. No domingo, voltou em casa. Carlos o recebeu com surpresa, mas sem palavras. Os dois sentaram à mesa, dividindo um café fraco e memórias fragmentadas. Você lembra daquela vez que tentou me mostrar uma música? Perguntou Carlos, encarando a caneca. Lembro. Você mandou eu desligar aquilo. Carlos respirou fundo. Eu ouvi, de porta fechada, e chorei. Só não soube como dizer. A revelação pegou Gabriel de surpresa. Sempre imaginou que o pai o rejeitava por desinteresse. Nunca cogitou que talvez Carlos apenas não soubesse demonstrar amor. Você não precisa dizer tudo agora, mas se quiser ouvir as novas, posso tocar. Carlos assentiu, e pela primeira vez ouviram música juntos. A sala, que antes ecoava gritos, agora era preenchida com acordes de reconciliação. Era como se, nota por nota, Gabriel estivesse dizendo: eu sobrevivi. Mas a calma foi breve. Numa noite chuvosa, Gabriel recebeu uma ligação da prefeitura. Encontraram Vinícius desacordado em estado grave, hipotermia. Ninguém sabia se ele resistiria. O mundo, que começava a se alinhar, voltou a girar fora do eixo. O hospital cheirava a desinfetante e silêncio. Gabriel caminhava pelos corredores com os olhos vermelhos, o peito apertado. Vinícius estava na ala de emergência, em coma induzido, o corpo envolto em fios, máquinas, monitores. A cena parecia irreal. O amigo que ria com pouco, que fazia piada com a própria dor, agora lutava pela vida, sozinho. Gabriel se aproximou da maca e pegou a mão gelada do amigo. Você não pode ir agora. Não depois de tudo. Você me segurou quando ninguém mais me via. Fica. As palavras saíram sussurradas, quase engasgadas. Havia lágrimas, mas nenhuma força para escondê-las. Enquanto isso, a internet fervia. O vídeo de Gabriel com Carlos ouvindo sua nova música havia viralizado. A imprensa queria entrevistas sobre o reencontro emocionante entre pai e filho. Helena vibrava com os números. Mas Gabriel só pensava em Vinícius. No estúdio, tentaram gravar uma nova faixa, mas a voz dele falhava. Não era técnica, era dor, era ausência. Helena o chamou de canto. Você precisa focar agora, Gabi. Sua carreira está explodindo. E se ela explodir enquanto meu melhor amigo morre sem mim do lado? Helena respirou fundo. Não tinha resposta. Apenas assentiu. Naquela noite, Gabriel voltou ao hospital, com o violão nas costas. Sentou ao lado da cama e começou a tocar baixinho. Era uma canção que os dois criaram juntos, numa madrugada fria, quando não tinham nada além de palavras e acordes. Lembra, Vini? Você dizia que a gente era invisível, mas invisível não morre, invisível resiste. Carlos apareceu de surpresa trazendo café. Sentou ao lado do filho em silêncio. Ele vai ouvir, mesmo que não pareça, vai. Gabriel olhou para o pai. Você está aqui por mim ou por ele? Carlos pensou. Pelos dois e por mim também. Eu estou tentando aprender o que é amar mesmo tarde demais. Horas depois, enquanto Gabriel tocava uma última canção, os dedos de Vinícius se moveram.
Primeiro um leve tremor. Depois, uma pressão quase imperceptível na mão de Gabriel. Ele gritou por ajuda. Os médicos correram. "Ele está voltando", disse uma enfermeira. Gabriel caiu de joelhos, soluçando. Pela primeira vez, as vozes dentro dele, a do pai, a da rejeição, a da dor, começaram a se calar. E outra voz surgiu, a dele, forte, íntegra, viva. Vinícius acordaria dias depois, fraco, mas consciente, e veria o amigo ali, ao lado. "Como prometeu, você não foi embora." "E nunca vou, porque agora Gabriel sabia. A verdadeira música que ele precisava cantar era feita de gente, de memórias, de laços que o sucesso não pode comprar, e que a dor, por mais cruel que seja, não pode apagar. O céu da cidade se preparava para uma noite memorável. O evento Vozes que Resistiram reuniria artistas de rua que venceram a invisibilidade. Helena organizara tudo com maestria, mas era Gabriel quem carregava o maior peso da noite. Ele seria o encerramento. O nome principal, horas antes da apresentação, passou no hospital para ver Vinícius. Ele já estava acordado, ainda debilitado, mas sorrindo com o mesmo brilho de antes. "Vai lá, irmão, arrebenta." "Você devia estar lá." "Mas eu vou estar, aqui, ó." Apontou para o peito. Carlos também apareceu no camarim, com uma camisa simples, barba feita e os olhos menos pesados. "Tô aqui como pai, mas também como fã." Gabriel apenas assentiu. Ainda não tinham um relacionamento perfeito e talvez nunca tivessem, mas agora havia presença. E isso já era tudo. O estádio alternativo estava lotado. Jovens com histórias parecidas. Gente que conhecia a dor de ser ignorado. Gabriel entrou no palco com passos firmes, mas com o coração pulsando como um trovão. O silêncio da multidão era quase sagrado. Todos o esperavam. E ele finalmente estava pronto. "Boa noite, meu nome é Gabriel, mas por muito tempo me chamaram de nada. Essa canção é para todo mundo que ouviu que não ia ser ninguém, que foi deixado para trás, que sobreviveu à ausência." O show começou. A primeira música, Cicatrizes, arrepiou até quem já conhecia, mas foi a segunda, inédita, que mudou tudo. Ela se chamava Nome Próprio. Era a história de Gabriel, mas também de todos ali. Me disseram que eu era o resto, que meu sonho era fraco demais, mas do lixo eu fiz versos e agora eu canto para não calar mais. Meu nome não é fracasso, nem dor, nem abandono. Meu nome é luta, é espaço, é fogo que renasce do sono. A multidão foi à loucura, choravam, gritavam, se abraçavam. Carlos, na plateia, não segurou o choro. Vinícius, assistindo de uma TV pequena no hospital, apertava o lençol como se estivesse lá. E Gabriel cantava como quem se libertava. A última música foi dedicada à mãe. Ele olhou para o céu enquanto tocava. "Essa é para você, que sempre acreditou antes de todo mundo." A câmera captou o momento exato em que uma lágrima escorreu, e ele sorriu entre os versos. Ao fim, a ovação foi tão intensa que ele precisou parar e respirar. Ali não era mais só um garoto rejeitado. Era voz, era nome, era história. E dessa vez, o mundo inteiro estava ouvindo. A manhã seguinte ao show parecia um sonho. A cidade ainda comentava, as redes sociais explodiam, os jornais falavam sobre a canção que fez um estádio chorar. Mas Gabriel não se deixou levar. Havia um silêncio em sua alma. Um silêncio. Bom, visitou Vinícius novamente. O amigo estava melhorando. Riam juntos como antes, mas agora havia um respeito profundo, algo que só se constrói com dor compartilhada. "Você foi gigante ontem", disse Vinícius, com um sorriso fraco. "Você também, irmão, por sobreviver." Depois, voltou para a casa do pai. Carlos preparava o almoço, desajeitado, derrubando coisas. Gabriel sentou à mesa, rindo baixinho. "Você cozinha pior que canta. E você herdou isso de mim, com certeza." A conversa era simples, mas cheia de algo novo. Paz.
Carlos mostrou um velho álbum de fotos, escondido há anos. A mãe sorria em quase todas. Gabriel nunca tinha visto metade daquelas imagens. Ela te amava tanto, e eu tinha medo de te perder igual a ela. Mas me perdeu quando tentou me proteger demais. Carlos assentiu, olhos baixos. Mas agora eu tô aqui, e se você me deixar, vou continuar. Naquela tarde, Gabriel tocou no quintal. Não para uma multidão, mas para o pai. E Carlos, pela primeira vez, cantou junto, desafinado, mas com o coração inteiro. Vinícius apareceu de surpresa, já de pé. Helena também chegou, trazendo empadas e risadas. Ali, naquele quintal velho, com violão no colo, sol no rosto e as pessoas certas ao redor, Gabriel entendeu algo que nunca tinha percebido com clareza. Voltar não era fraqueza, era coragem. Ele não era mais o garoto que fugiu pela porta dos fundos. Era o homem que voltava pela porta da frente com história, com nome, com voz. A ferida do passado ainda existia, mas agora era cicatriz. E cicatriz é memória viva de quem resistiu. À noite, antes de dormir, Gabriel escreveu em seu caderno: meu pai me chamou de fracassado, disse que eu nunca seria nada. Eu acreditei por um tempo. Mas acreditei em mim por mais tempo ainda. Hoje ele me chama de filho, e eu aprendi a chamá-lo de pai. Lá fora, a noite era calma, e dentro dele, pela primeira vez, também.